Oi, lembra da aula que você me pediu para eu fazer sobre como eu aparo meus pincéis? Ela vai acontecer hoje, agora, e você vai precisar dos pincéis da forma como você comprou. Se você já estiver usando ele, não tem problema, você vai poder aparar desde que o período que você está usando não seja ali tão longo, para não dar diferença na hora que a gente for aparar, tá bom? Você vai poder aparar também os de cabo amarelo, se você preferir. A dica principal é para você cortar esses pincéis aqui, né? Os de cabo vermelho, da referência 421 da Condor, nosso parceiro aqui. Você vai precisar de uma lixinha de unha e também vai precisar de uma tesoura afiada, tá? Então não precisa ser esse tamanho. Se você tiver aí na sua casa uma tesourinha escolar, aquela que é bem firme na hora que você vai cortar, também pode ser utilizada, tá? Fiquem atentas às dicas que eu dou no decorrer do vídeo, tá bom? O que é que eu vou fazer, né? Você vai precisar de uma tesoura afiada, você vai precisar também de uma lixinha de unha. Então, para aparar, eu não vou exagerar e cortar o pincel aqui ao meio, não. Eu vou somente tirar a pontinha dele para que ele fique num tamanho legal de trabalhar. Como esse tamanho legal de trabalhar é que eu precise, na hora de pintar, eu precise de uma certa firmeza, mas ao mesmo tempo eu tenho ali a mobilidade do pincel. Não adianta eu ter um pincel assim, olha, já totalmente duro, né? Pelo fato de ter aparado demais ou ele já tá gasto com o uso, que foi o caso desse aqui. Então, assim, esse é o meu ponto de vista com relação ao aparar o pincel, tá? Então, olha, eu vou pegar isso aqui. Olha, estão vendo que tá tirando aqui só uma pontinha, olha. Mais ou menos aqui, ó. Vou medir assim para que vocês tenham uma noção, ó. Aqui, ó. É uma pontinha de nada, vocês vão ver ao cair no chão. Segure com firmeza, tanto o pincel como a tesoura. Não fique picotando, né? Vocês posicione o pincel de uma forma que ao fechar a tesoura, você já corte tudo. Olha a quantidade só que caiu aqui, então é bem pouquinho. Se for necessário, você vira e acerta o outro lado. Uma dica bem importante aqui nesse vídeo, vocês não cortem os cantinhos do pincel. Quem conhece minha pintura já sabe que eu faço uso muito desses cantinhos, certo? Então, vocês não cortem esses cantinhos do pincel. Márcia, acabou? Se você desejar, acabou, porque muitas vezes eu uso ele assim, sem desgastar dos lados. Como é esse desgaste do lado? É eu pegar a tesoura e colocar na mesma posição que o pincel. Como assim? Eu vou colocar na mesma posição da lateral do pincel. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui. E vou com a pontinha da tesoura e apoiar o meu dedo aqui, cuidado para não se machucar. Eu vou tirar o excesso desses pelinhos aqui do lado. Vejam que é bem pouquinho, tenham cautela aí na hora de tirar. Para que eu faço isso? Para que eu fique com menos pelinhos aqui e tenha mais direção na hora que eu tô pintando a minha peça. Se eu ficar com muito pelinho, às vezes corre o risco de eu estar levando ali muita tinta para o meu trabalho. Então, eu vou fazendo esse desgaste do pincel como se fosse um desgaste natural, né, do uso. Então, eu faço isso aqui. Esse pincel, ele é tão maravilhoso que você não vai precisar nem desgastar muito com a lixinha. É só para acertar. Então, eu vou pegar o pincel e vou fazer isso aqui algumas vezes nesse lado da lixinha que é mais que a lixa é mais grossa, certo? Então, vou fazer esse movimento, vou virar e faço outro. Isso porque quando a gente corta, o pelinho, ele fica ali com o corte reto, né? Ao você fazer isso,
você tá desgastando um pouquinho daquele corte. Outra coisa, se você preferir apoiar o seu dedo sobre esse pincel e fazer o movimento, também é válido, porque daí você vai ter uma noção exata do que você tá fazendo, ok? Quando aparece algum pelinho assim, ó, acontecer com o uso, né? Eu vou puxar aqui só para te mostrar, tá? Vamos supor que aqui, você, ao usar, né, apareceu esse pelinho aqui. Então, você vai lá e apara somente ele. Você não desgaste esse pincel aqui do lado, não. Você só tira ele do lugar, tá bom? Esse foi como fazer para aparar o pincel número 6. O 8, vou fazer a mesma coisa. Não vou precisar fazer uma grande mudança, não, aqui. Eu vou ter como base sempre a pontinha. Eu não vou invadir aqui o pincel, tá? Eu vou tirar a pontinha dele. Vou segurar com firmeza. E vou fazer a mesma coisa. Às vezes, na hora que a gente tá aparando, essa pontinha do pincel, ela fica com uma pequena diferença. A gente vira e tira ela aqui desse lado. Não precisa ter medo de cortar o pincel, só tenha esse cuidado, tá? O desgaste aqui, esse em específico, eu não vou desgastar, porque vai ser o que eu vou preencher as áreas maiores. Então, eu preciso de mais pelinhos aqui, tá bom? Então, essa foi minha dica de hoje. Eu espero que tenha te ajudado com essa dica, para que você faça aí melhor o corte dos seus pincéis. Na hora que você for comprar esses pincéis, há pessoas que já entregam eles cortados. Peça para uma foto, né? Peça para observar se tá tirado, né? Se tá cortado, arredondado os cantos, porque a gente vai precisar desses cantinhos. Então, se ele tiver cortado, vai dificultar o seu trabalho, da forma como eu pinto, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje, tá bom? Beijo!